Você sabia que um simples pedaço de chocolate amargo pode transformar completamente sua vida sexual depois dos 60? Isso mesmo. O que ninguém te contou é que o prazer, o desejo e a intimidade não só continuam vivos na melhor idade, como podem ficar ainda melhores. E hoje eu vou te mostrar como. Se esse assunto faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar o sexo na terceira idade. Vamos direto ao ponto. Hoje eu quero conversar com você de maneira muito aberta sobre um assunto que merece toda a nossa atenção e cuidado: a saúde sexual na terceira idade. Muitas vezes as pessoas evitam falar desse tema, como se o passar dos anos fosse automaticamente um sinal de que a vida íntima fica de lado. Não é verdade. Na realidade, a sexualidade pode e deve ser uma fonte de prazer, conexão e bem-estar em qualquer fase da vida. É possível que você já tenha ouvido comentários negativos, piadinhas, ou até mesmo um certo constrangimento ao abordar essa questão. Mas saiba que você não está sozinho. Diversos estudos indicam que homens e mulheres acima de 60 anos podem continuar experimentando uma vida sexual satisfatória e rica em descobertas. Há inclusive pesquisas que apontam altos índices de satisfação sexual entre idosos que se mantêm ativos, o que mostra que essa área do nosso corpo e da nossa mente não tem prazo de validade. Quando falamos de vida sexual na terceira idade, logo surgem as dúvidas: será que o desejo diminui? Será que há alguma restrição? Como encarar problemas de saúde que podem aparecer? Será que há algo que ajuda a melhorar esse aspecto? As respostas não são únicas, pois cada pessoa é diferente, mas há pontos importantes que valem ser considerados. Com o envelhecimento, é verdade que ocorrem mudanças hormonais e físicas que podem alterar a resposta sexual. Porém, isso não significa o fim do prazer. Muitas vezes, pequenas adaptações, cuidados específicos e uma boa comunicação com o parceiro ou parceira fazem toda a diferença. É nesse ponto que entra algo surpreendente. O chocolate amargo, por exemplo, pode ser um grande aliado para quem deseja dar um empurrãozinho na saúde sexual. Isso acontece porque o chocolate amargo é rico em substâncias que ajudam a melhorar a circulação sanguínea, favorecer a sensação de bem-estar e até mesmo contribuir para a produção de hormônios ligados ao prazer. Se você acha que isso soa como algo muito simples ou até curioso, saiba que não é mito. O chocolate amargo contém flavonoides e teobromina, componentes que podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação. A melhora no fluxo de sangue, especialmente na região íntima, impacta diretamente na capacidade de resposta sexual. Além disso, o chocolate amargo estimula a liberação de endorfinas e serotonina, neurotransmissores relacionados à sensação de prazer e felicidade. Essa combinação faz com que o consumo moderado de chocolate amargo se torne um aliado para qualquer idade, mas principalmente para quem já passou dos 60 e busca maneiras naturais de manter a vida sexual ativa. Claro que isso não substitui um acompanhamento médico ou terapêutico, mas é um elemento a mais para trazer benefícios ao corpo e à mente. Sabemos que cada pessoa tem uma história, experiências únicas, e muitas vezes carrega consigo momentos de conquista, superação e até traumas que influenciam a vivência sexual. Quando chegamos à terceira idade, podemos nos deparar com questões de saúde como diabetes, hipertensão ou problemas cardiovasculares. Essas condições podem exigir cuidado extra ao pensar em atividade sexual. Por outro lado, se forem bem administradas, não precisam ser um obstáculo definitivo. O importante é sempre conversar com profissionais de saúde, entender as recomendações e, a partir daí, adaptar a rotina. A sexualidade não se limita à penetração ou a atos específicos. É um conjunto de sensações, afeto, troca, prazer, toques e emoções que podem ser explorados de diversas maneiras. Por isso, mesmo que existam barreiras físicas ou de saúde, ainda assim, há muitas formas de satisfação e conexão disponíveis. Outro ponto relevante é que a vida sexual na terceira idade não deve se resumir a uma questão puramente física. Muitas vezes, o desejo e a excitação estão diretamente ligados ao estado mental e emocional. Se estamos mais felizes, confiantes e abertos à experiência,
existe uma propensão maior a ter momentos íntimos mais prazerosos. Por isso, cuidar da mente e do coração também é essencial. Caso existam preocupações, tristezas ou mágoas que estejam atrapalhando a vivência sexual, vale a pena buscar apoio psicológico ou terapêutico. Um profissional capacitado pode ajudar a compreender e solucionar questões que, às vezes, nós mesmos não conseguimos entender sozinhos. A maturidade traz a possibilidade de viver o sexo sem pressões sociais, sem a obrigação de dar certo a todo custo. É um momento de redescoberta, de experimentar novas formas de intimidade e de diálogo aberto. Quando o casal se permite falar sobre o que sente e o que deseja, a relação pode ficar muito mais rica. Às vezes, o problema está mais no silêncio do que nos sinais do corpo. Quando há dor, desconforto ou insegurança, é fundamental compartilhar isso com quem está ao nosso lado. Um exemplo interessante é uma senhora que contou que, após a viuvez, perdeu completamente a vontade de se relacionar intimamente. Durante um bom tempo, ela considerou a possibilidade de nunca mais querer saber de sexo. Mas, conversando com amigas e fazendo terapia, descobriu que aquilo não era uma decisão definitiva, e sim um luto que precisava ser elaborado. Quando se sentiu pronta para se abrir a um novo relacionamento, encontrou um companheiro e passou a ter uma vida sexual muito mais tranquila e prazerosa do que quando era mais jovem. Principalmente porque agora já não existia mais a preocupação com a aparência ou com julgamentos externos. Essa sensação de liberdade, para muitas pessoas, é um diferencial poderoso na terceira idade. Mas, afinal, como é que a gente pode manter a saúde sexual em alta mesmo depois dos 60, 70 ou até mais? Primeiro, investindo em qualidade de vida. A prática de exercícios físicos regulares, como caminhada, hidroginástica, yoga ou musculação leve, ajuda a melhorar a circulação e a manter a disposição. Uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais, fibras e proteínas magras, também é fundamental. Se possível, vale incluir o chocolate amargo em pequenas quantidades na rotina alimentar, pois além de ser saboroso, pode trazer os benefícios que mencionei. Segundo, é preciso manter uma relação de diálogo com o próprio corpo. Você já parou para pensar se está ouvindo os sinais que seu corpo manda? Às vezes, uma noite mal dormida, estresse ou ansiedade podem afetar o desejo sexual. Ao identificar esses fatores, fica mais fácil agir para reduzir o impacto. Uma pausa para relaxar, exercícios de respiração, leituras agradáveis ou até um bom bate-papo com amigos são ações que ajudam a diminuir a tensão. Em terceiro lugar, não tenha vergonha de conversar sobre o assunto com profissionais de saúde. Um médico de confiança, um psicólogo ou até mesmo um terapeuta sexual podem oferecer orientações precisas e seguras. Às vezes, o uso de certos medicamentos influencia a libido ou a função sexual, e isso pode ser avaliado e ajustado para minimizar efeitos colaterais. Para quem enfrenta dificuldades específicas, como dor na relação ou ereção insatisfatória, existem tratamentos e estratégias que podem melhorar muito a qualidade de vida. Porém, sem comunicação e sem essa busca por informação, as pessoas acabam sofrendo em silêncio. E falar sobre isso não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é sinal de cuidado consigo mesmo e com a própria felicidade. Aliás, não podemos esquecer que o sexo não é apenas uma atividade mecânica. Ele está ligado à forma como nos percebemos e como nos relacionamos com o outro. Na terceira idade, muitas pessoas sentem a pressão de estereótipos que dizem que agora não é mais hora para isso, ou que isso é coisa de gente jovem. Essas ideias podem gerar insegurança, culpa ou até mesmo afastar o prazer. Mas é importante lembrar que a sexualidade não tem data de vencimento, e o toque, o carinho e a intimidade podem trazer benefícios para a saúde emocional e física em qualquer etapa da vida. A liberação de hormônios como a endorfina durante o ato sexual pode ajudar a reduzir dores e trazer sensações de bem-estar, o que vale ouro em uma fase em que o corpo já passou por tantas transformações. Para além da parte física, é fundamental considerar a cumplicidade e a intimidade emocional do casal. Quando duas pessoas, ou até mesmo quem está sozinho, mas se relaciona casualmente,
Conseguem conversar sobre gostos, desejos, medos e limites, abre-se espaço para uma conexão muito mais profunda do que simplesmente um ato sexual. Esse diálogo, muitas vezes, é libertador, pois permite descobertas que talvez nunca tenham sido exploradas em fases anteriores da vida. A maturidade pode trazer também uma tranquilidade que não existia antes, sem a pressão de formar família, sem a ansiedade de provar algo para alguém, sem ter que cumprir expectativas sociais. Esse clima favorece a construção de experiências íntimas mais calmas, mas não menos intensas. Talvez você esteja se perguntando como o chocolate amargo se encaixa nesse contexto de intimidade emocional. Bem, o simples ato de compartilhar algo gostoso e que faz bem pode se tornar uma experiência de cumplicidade. Imagine incluir um pequeno ritual. Todos os dias, ou em momentos especiais, dividir um quadradinho de chocolate amargo e comentar sobre como aquilo faz você se sentir. É um jeito simples de prestar atenção ao sabor, à textura e ao que aquele alimento desperta no corpo, enquanto promove uma melhora na circulação. É quase como um exercício de consciência corporal e de proximidade, um instante que pode virar um pequeno símbolo de cuidado mútuo. E se alguém estiver sozinho, não há problema. Esse momento de autocuidado também é uma forma de investir no próprio bem-estar. Em paralelo, existem exercícios específicos que podem contribuir para a saúde sexual, como o fortalecimento do assoalho pélvico, popularmente conhecido como exercícios de Kegel. Eles ajudam homens e mulheres a manter a musculatura íntima em boas condições, o que pode impactar a satisfação durante a relação. Praticar esses exercícios é relativamente simples, e há orientações disponíveis com fisioterapeutas especializados em saúde pélvica, ou até mesmo em materiais confiáveis na internet. Quanto mais você conhece o próprio corpo, mais controle e segurança adquire. É outro ponto que aumenta a confiança e a tranquilidade na hora do sexo. Quando falamos de confiança e tranquilidade, é inevitável trazer o tema da comunicação de volta. Existe uma crença de que, na terceira idade, já se sabe tudo sobre sexo, mas isso não é necessariamente verdadeiro. Muitas pessoas viveram durante muito tempo sem abrir espaço para o diálogo, seguindo padrões e regras impostas pela sociedade ou pela educação que receberam. Agora que conquistaram mais liberdade, podem finalmente vivenciar o prazer de um jeito mais leve, mas só se estiverem dispostas a conversar e experimentar. Se o casal, por exemplo, está passando por um momento de desentendimento ou desinteresse, vale a pena parar tudo e falar sem julgamentos. Perguntar: como você se sente? O que te agrada mais? O que podemos fazer juntos para melhorar essa parte da nossa vida? É incrível como questões simples podem destravar barreiras que parecem imensas. Pode ser também que algumas pessoas estejam preocupadas por não terem um parceiro ou parceira fixa. Nesses casos, a saúde sexual na terceira idade continua importante. Não é porque não há um relacionamento estável que se deve abandonar o próprio prazer. Masturbação, autocuidado, brincadeiras e até relacionamentos eventuais, se vividos com responsabilidade, podem trazer satisfação e autoestima. O mais importante é manter a mente aberta para a possibilidade de ainda viver experiências prazerosas, mesmo que diferentes das que se tinha há décadas. Cada fase tem suas particularidades, e a maturidade pode ser uma época muito mais livre de tabus. Além do chocolate amargo, vale mencionar que uma alimentação variada, com ômega 3, vitaminas e minerais, contribui para a saúde vascular, o que reflete na capacidade de ter e manter uma ereção, ou na lubrificação íntima, dependendo do caso. Beber água adequadamente, evitar o excesso de bebidas alcoólicas e manter um peso saudável também exercem um papel significativo. A união desses hábitos saudáveis com uma postura mental positiva e uma boa comunicação com o parceiro ou parceira tende a resultar em uma vida sexual muito mais satisfatória. E, caso surjam percalços, como a disfunção erétil ou a baixa lubrificação, existem recursos médicos e terapêuticos que podem ajudar, desde que se busque ajuda profissional. Muitas vezes, a maior barreira para a sexualidade na terceira idade não é o corpo, mas sim o preconceito e a falta de informação. Se você sente que esse assunto é complicado,
Talvez seja o momento de dar o primeiro passo, de abrir espaço para a curiosidade, de procurar informações em fontes confiáveis e de conversar com pessoas que entendam do tema. O importante é lembrar que a sexualidade não é algo restrito aos mais jovens. Ela é parte da vida de todos nós até quando quisermos. Talvez a intensidade ou a forma como o sexo se manifesta mude, mas o prazer e a intimidade continuam sendo possíveis e desejáveis. E para quem acha que já não tem tempo de descobrir nada novo, vale lembrar que a maturidade traz sabedoria e uma liberdade que muitas vezes não se tem na juventude. Ninguém está te cobrando nada, ninguém está te impondo padrões, então você pode explorar, ousar e deixar a imaginação fluir, de acordo com seus próprios limites e vontades. Algumas pessoas descobrem novas preferências, investem em carícias e preliminares mais longas, experimentam massagens e momentos de afeto que não eram tão valorizados antes. É esse tipo de descoberta que pode reacender a chama do desejo e tornar a vida sexual na terceira idade até mais interessante do que já foi em outras fases. No fim das contas, o que importa é a qualidade do relacionamento que você estabelece consigo mesmo e, se houver, com seu parceiro ou parceira. É saber que o envelhecimento não anula a capacidade de sentir prazer ou de ter vontade de se relacionar intimamente. Pelo contrário, pode ser um convite a olhar para si mesmo com mais cuidado e aceitar o corpo com todas as suas mudanças. E se aquela barriguinha extra ou aquelas rugas surgirem, que mal tem nisso? A beleza vai além do que se vê no espelho. A beleza está em se sentir vivo, em trocar afeto, em se conectar e em viver experiências que fazem sentido para você. Se até aqui você percebeu como o chocolate amargo pode ser um aliado simples e saboroso, lembre-se de que isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele atua como um complemento que ajuda a estimular a circulação. Mas a sexualidade envolve mais do que apenas um alimento. Inclui autocuidado, exercício, equilíbrio emocional, comunicação e, principalmente, a disposição de viver o prazer sem vergonha ou restrições impostas pela opinião alheia. Então, por que não aproveitar para se permitir um momento de indulgência todos os dias, com um pedaço de chocolate que traga benefícios ao corpo e ao estado de espírito? Para encerrar, é sempre importante reforçar que, se surgirem problemas persistentes ou se houver alguma condição de saúde específica, vale a pena buscar aconselhamento profissional. Um médico poderá verificar se há limitações, ajustar medicações e orientar sobre suplementos. Um terapeuta sexual ou um psicólogo podem ajudar a conduzir questões emocionais e psicológicas que estejam interferindo no bem-estar. Nenhuma dessas buscas é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de coragem e de amor próprio. E você merece esse cuidado. Merece viver a plenitude do seu corpo e da sua mente, independentemente da idade que está no seu documento. Que essa mensagem sirva como um incentivo para você olhar para a sua sexualidade de modo mais carinhoso e atento. Se até hoje o assunto foi tabu ou motivo de insegurança, talvez seja a hora de mudar esse cenário. Pense em tudo que você conquistou ao longo da vida, em todas as fases que superou e em quantas alegrias já experimentou. Por que não continuar descobrindo novas formas de prazer e intimidade? Não há limite de idade para sentir a pulsação de uma boa conversa, de um toque acolhedor ou de uma noite bem aproveitada. No fim das contas, o que realmente importa é se permitir viver, se permitir sentir. E, se puder contar com um quadradinho de chocolate amargo para ajudar nessa jornada, tanto melhor. Cuide de si, do seu corpo, da sua mente e permita-se vivenciar o prazer de forma saudável, tranquila e sem culpas. A saúde sexual é parte integral do nosso bem-estar e pode ser cultivada em qualquer etapa da vida. Se ainda restam dúvidas, busque orientação, converse com quem entende do assunto e, principalmente, não deixe de se valorizar. Que você encontre cada vez mais motivos para sorrir e para celebrar o fato de que a vida não para de oferecer novas oportunidades de felicidade, mesmo quando a gente acha que já viu de tudo. A terceira idade pode ser, sim, um terreno fértil para redescobrir o prazer,
o desejo e a cumplicidade. E você merece aproveitar cada instante dessa jornada.